Olá pessoal, professor Dias, para mais uma aula de física, exatamente. Vamos aqui, olha, estamos na aula número 1, tá certo? Sejam bem-vindos. E a nossa aula de hoje será Introdução à Física, exatamente. Olha só, vamos observar as imagens a seguir. Agora, Dias, o que a ciência física estuda? Então, como a palavra física tem origem natureza, ela procura descrever os fenômenos da natureza. Agora, é importante frisar que nem sempre o físico consegue compreender o fenômeno. Professor, não entendi. Ah, professor, por favor, me explique isso. Como assim? Ele descreve, mas não compreende. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês, como a lei da gravitação universal, que diz que, como é que ele descreve o fenômeno da gravitação universal? A força gravitacional é dada proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Observa que o fenômeno está descrito. Mas se você perguntar para um físico por que massa atrai massa, você não terá resposta. Ou seja, não se sabe o porquê. Outro exemplo, elétron atrai próton através de uma força elétrica. Mas não se sabe o porquê da lei de Coulomb. O motivo, mas, em sua maioria, descrevemos o fenômeno da natureza. Tá certo? Ah, professor, o que é um fenômeno da natureza? O fenômeno da natureza é qualquer acontecimento ou ocorrência que exista, desde um simples acontecimento, como a queda de um objeto, ou até de algo mais complexo, como, por exemplo, o movimento de um astro, tá certo? Por exemplo, o movimento de um planeta, de um satélite, como no caso a Lua, em torno do nosso planeta. Então, vamos seguir. Professor, como se deu, através dos físicos, o histórico desse estudo dos fenômenos? Tá. Primeiramente, é importante colocar que, na antiguidade, o fenômeno que ocorria na natureza era explicado através do quê? De ações de deuses, de seres mitológicos, tá? Por muito tempo foi explicado através, por exemplo, por que ocorria um dia sol, outro dia chuva, era por ações de deuses, deuses que autorizavam. Mas, no ano 600 a.C., surgiram os filósofos naturais. Ah, professor, quem são os filósofos naturais? Aqueles que tentaram explicar os fenômenos através da lógica, exatamente. E vamos destacar Aristóteles, exatamente, um importante filósofo, tá? Que começou a explicar através do movimento dos corpos, tentar compreender o movimento de um astro, a qual defendeu o geocentrismo. Ah, professor, o que seria o geocentrismo? A Terra sendo o centro do universo e o Sol e os outros planetas girando em torno da Terra, certo? Aí nós temos aqui, já no século XV, tá, após Cristo, os físicos renascentistas. Ah, professor, quem são os físicos renascentistas? Nós destacamos que 3 aqui, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton. E eles confrontaram as ideias dos filósofos naturais. Exemplo, o Nicolau Copérnico com o heliocentrismo, já colocando o Sol como centro do universo. Galileu Galilei com a introdução que a ciência não poderia ser explicada através só de palavras, tem que ter o experimento, introduziu o método experimental e é considerado o pai da ciência moderna. E Isaac Newton com as leis da mecânica, pessoal. As 3 leis de Newton explicam o movimento dos corpos e a lei da gravitação universal explicando o que é a tal da gravidade, tá bom? Então, é importante colocar que
a ciência renasce, tá? E renasce com um método experimental, tá bom? E por isso, o método que a ciência utiliza é o método científico, ou também chamado de método experimental. E ela segue, pessoal, algumas etapas aqui, ó. Por exemplo, a observação do fenômeno, tá certo? Aí, logo em seguida, você tenta explicar esse fenômeno através das hipóteses. Ah, professor, e como provar que a hipótese está correta? O experimento. O experimento vem provar que a hipótese está correta. Estando correto todos os experimentos, vem a lei ou teoria. Mas, pessoal, é importante colocar com atenção que não é necessariamente obrigatório o cientista seguir essa etapa aqui nessa ordem, tá bom? Mas tem que haver um método experimental. E, por fim, como esses fenômenos são, explicados através dos ramos da física. Nós destacamos, pessoal, 6 ramos aqui. Tá? Primeiro, a mecânica, que estuda o movimento e o equilíbrio. A termologia, que estuda os fenômenos térmicos. A ondulatória, que estuda os fenômenos da natureza das ondas. Tá? E nós temos a óptica, que estuda os fenômenos luminosos. A eletricidade estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. E, por fim, a física moderna, que é a física a partir do século XX, que confrontou uma ideia de que a física já estava completa através do eletromagnetismo, no final do século XIX, surgindo diversas pedras, se pode dizer, no sapato dos físicos. Muitas ideias que não conseguiam ser explicadas até o eletromagnetismo. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula de introdução à física. Espero vocês na próxima aula.